Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no Mentes de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossa capacidade de produção, nossas vocações, o tamanho da nossa resiliência, falar de negócios e, por que não, incluir o social business. Tudo para você ter a vida que realmente você ama. No início de abril deste ano de 2020, o nosso personagem de hoje iria fazer uma prova de triatlon de longa distância. Mas a pandemia de Covid-19 mudou os planos deste triatleta, pai, defensor público por 4 anos, juiz de direito há 22 anos, ex-atleta, ex-jogador de futebol e botafoguense doente de 50 anos. Essa é a história de mais uma mente de ferro que a gente vai apresentar aqui para você no nosso canal. Por isso, inscreva-se e não esqueça de acionar o sino de notificações, porque somos todos mentes de ferro. E você e a sua história pode vir parar aqui na nossa telinha. Por que você decidiu fazer a carreira de direito? Bem, na verdade os meus exemplos vieram mais de casa. O meu pai e a minha mãe fizeram faculdade de Direito e eu cresci ouvindo os assuntos jurídicos e afins. Então eu resolvi fazer faculdade de Direito quando eu tinha, na verdade, 12 para 13 anos. Eu já comecei, naquela época, a escola era dividida em primeiro e segundo graus, eu já comecei o segundo grau numa vertente que era o estudo mais voltado para áreas humanas. Então, como eu já tinha decidido estudar para prestar o concurso, para prestar o vestibular na época, para a faculdade de Direito, eu já direcionei os meus estudos mais voltados para a história, para a geografia, português, inglês. Isso facilitou um pouco o desenvolver dessa minha fase de estudos, do segundo grau até o ingresso na faculdade de Direito, que eu fiz lá em Niterói, porque era a minha cidade natal, a Universidade Federal Fluminense. Como é o dia a dia de um juiz de direito no seu gabinete? Os estudos para passar para o concurso público da magistratura lhe ajudaram a ter mais concentração? Essa concentração que você compartilha agora no seu gabinete faz parte dessa sua estratégia que te levou ao sucesso? Bom, na verdade, o que acontece, Gabriela? Eu comecei a estudar para fazer concurso em 3 de março de 1990. Eu fazia a faculdade da UF em Niterói, na parte da manhã, e à tarde eu complementava os meus estudos nesse curso preparatório aqui no Rio de Janeiro. Foram vários anos de estudos esses regrados e com método. Eu me recordo que eu comecei a estudar em 3 de 3 de 90, estava no segundo, terceiro período da faculdade, e eu ia para o Rio lendo livro, mas na verdade eu não tinha maturidade jurídica porque eu era bem imberbe, eu estava no começo da faculdade. E os assuntos lá tratados eram assuntos avançados e de um nível muito mais aprofundado. Mas, à medida em que o tempo ia passando e à medida em que eu ia ganhando conhecimento e maturidade jurídica, as coisas foram se solidificando na minha cabeça e o estudo foi ficando muito mais fácil e muito mais organizado. Então, isso aí realmente foi o que impulsionou a minha trajetória até conseguir passar no primeiro concurso, que foi em 1994 para a Defensoria Pública do Estado, que eu exerci essa função de 1994 até 1998. Na verdade, eu fiz 2 concursos públicos. Eu fiz primeiro na Defensoria Pública, mas na época que eu me preparei, eu era universitário. Então, eu, como não trabalhava, eu dispunha de tempo integral para estudar. Então, eu estudava sempre que podia. Às vezes estudava 8 horas, às vezes estudava 10 horas, às vezes estudava 12 horas, mas nunca menos do que 8 horas por dia e todos os dias de segunda a segunda. Já na segunda fase
que foi a fase que eu estudei para fazer o concurso da magistratura, eu já era defensor público. Então, meu tempo era muito mais diminuto, porque eu exercia as funções de defensor público que me tomavam muitas horas por dia. Então, eu dispunha de muito menos tempo para estudar, por conta das minhas funções exercidas na Defensoria Pública. Então, eu estudava muito mais na madrugada e nos finais de semana. Eu tinha um escritório, onde eu morava, lá na casa da minha mãe, do meu pai, que todos os dias, quando eu terminava os meus estudos, era por volta do final do entardecer. Então, parava os meus estudos para dar minha corrida, fazer meu exercício físico. E aconteceu uma coisa muito curiosa, Gabriela. Um determinado dia, eu já estava bem embalado no estudo, o concurso da magistratura já estava se encaminhando para a sua fase final. Eu me recordo de ter sentado num sábado para estudar e estava tão concentrado, estava tão focado naquilo ali, que eu achava que a hora de eu parar para fazer o meu exercício físico, para dar minha corrida ou coisa que o valha, já tinha chegado. Então eu parei, subi as escadas, fui lá em cima, troquei a roupa, coloquei meu tênis, o relógio e olhei a hora para correr. Qual não foi minha surpresa? Quando eu vi, já tinham se passado 24 horas que eu já estava dentro do escritório estudando e não percebi que o tempo passou. Ou seja, isso é mais uma prova que o corpo foi se acostumando, a mente foi se acostumando e você próprio foi se acostumando com aquele estudo, com aquela metodologia. E o que acontece é que você passa a tomar tanto gosto por aquela situação, por esse costume que você tem, que você passa a entender que você não está dizendo não às outras coisas. Você está dizendo sim ao que é o seu objetivo principal, que é você passar no concurso. Então você não pensa, mas estou deixando de sair, mas estou deixando de me encontrar com meus amigos, mas estou deixando de fazer isso, aquilo outro. Não, você não passa mais a raciocinar dessa forma, você passa a raciocinar que o que lhe interessa naquele momento, que o que é importante naquele momento, que o seu interesse principal naquele momento é você plantar para colher ali na frente, ou seja, você vai estudar, você vai se esforçar para você obter a vitória lá na frente. Como é que você consegue conciliar as suas atribuições lá no tribunal com as suas atribuições de pai de 2 filhas adolescentes e os treinos de triatlon? Tudo tem que ter organização e métodos. Se a pessoa não tiver organização e métodos, ela não sai do lugar. Você pode estabelecer uma rotina diária, uma rotina semanal, e aquela rotina vai pautar todo o seu dia a dia. Por exemplo, eu costumo acordar de manhã, às vezes mais cedo, às vezes nem tão cedo, dependendo do treino que eu vou fazer. E aí eu já tomo meu café da manhã, vou fazer meu treino e volto para casa. Às vezes eu vou direto para o tribunal e outras vezes eu trabalho um pouco em casa, ou outras vezes dou um pouco de atenção para as meninas antes de ir para o tribunal, mas essa é a minha rotina até ir para o tribunal. No meu gabinete, de segunda a sexta, eu chego por volta de meio-dia, 1h, e não tenho hora para sair realmente, porque o trabalho de um juiz de vara civil, principalmente aqui na capital, no Fórum Central, é um trabalho que demanda muita concentração e muitas horas de formação de convicção, de leitura do caso, de pesquisa de jurisprudência, até você formar a sua convicção, repito, para você poder fazer um julgamento justo e isento. Então, realmente é uma atividade que demanda muita concentração e esforço mental. Então, realmente, você se organizando, você tendo essa organização e você tendo seus métodos, você consegue vencer as suas dificuldades. Não diria que você consegue vencer essas dificuldades totalmente, mas você tem uma organização para driblar determinados percalços que possam surgir de última hora, determinadas situações que possam aparecer
e você tem um jogo de cintura, porque você já se organizou para você enfrentar aquela situação e conseguir driblá-la da melhor forma possível. Na verdade, não só no trabalho e no esporte, mas no dia a dia, nos afazeres domésticos e outras coisas também, porque você tendo essa concentração e você tendo essa organização, você tem a sensação que as horas do dia são suficientes para você exercer as suas tarefas. Coloque em prática essas dicas de estudos e métodos que o nosso entrevistado acabou de passar para você. Elas também servem para fazer um bom plano de negócios. No próximo episódio, falaremos do triatlon na vida de um juiz de direito, o Dr. Alessandro Félix. Imperdível!